A pergunta que se faz esta mídia aqui do Catar, Al Jazeera, é: por que o Império parou de bombardear o Irã? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo tenha voltado a bombardear, não sabemos. De um momento para outro parece que muda a opinião do Trump e a sua forma de atuar é bastante errática, não é o mais comum do que se vê no mundo político, mas temos assim esses casos. E aqui eles vão tentar explicar isso daí. Vamos tratar de entender. Quem traz aqui é o Rao Sharma, que tem cara de indiano, pode ser. Vamos ver o que ele diz. Os Estados Unidos suspenderam os ataques contra o Irã após quase 2 semanas de bombardeios, inclusive ali no Estreito de Hormuz, desde que o cessar-fogo mediado por Israel foi rompido. Lembrando, eu gosto sempre de mostrar, o Estreito de Hormuz é justamente aquela passagem entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, que fica aqui bem pertinho do Irã, que os barcos têm que passar praticamente costeando o Irã, e lhes permite ao Irã fazer ataques muito mais fáceis a esse barco, e por isso agora o Irã diz que quem passar ali só pode passar com a sua permissão, senão ele bombardeia, ataca e faz tudo mais. Então, desde então, Washington não realizou ataques contra o Irã, interrompendo os ataques retaliatórios de Teherã contra instalações e infraestruturas militares dos Estados Unidos em países da região. Ele morreu mais 2 soldados estadunidenses, tudo isso porque o Irã estava bombardeando justamente várias bases dos Estados Unidos na região, bases que ele já tinha bombardeado anteriormente, e mostrando para o mundo assim, ó, quem falou que eu não tinha mais mísseis, falou que eu não tinha mais poder de fogo nenhum, pode vir Estados Unidos, pode vir Império, eu ainda aguento bastante. Então, embora o presidente do Império, Donald Trump, tenha negado, relatos da mídia estadunidense indicam que Washington pode estar com poucos interceptores de defesa aérea. Enquanto a pressão aumenta em ambos os lados para que a diplomacia tenha uma nova chance. Então, está com poucos interceptores? É assim. Não é que os Estados Unidos vão ter poucos interceptores, mas eles direto estão mandando para a Ucrânia, que está em guerra e estão gastando, e tem os que eles têm que mandar no mundo todo, mais em seus países, em seu país, né? Eis o que sabemos sobre os motivos pelas quais o Império suspendeu seus ataques e o que está acontecendo nos canais diplomáticos. Qual é a situação? Apesar da subida da trégua, na troca de ataques ali, a via navegável crucial se tornou um dos maiores focos de tensão, que continua fechado o estreito. Aí a emissora do Irã informou que 6 navios tentaram passar por uma rota ilegal e insegura no sul do estreito, e após desligar seu sistema de navegação e seu posicionamento. Uma das embarcações sofreu um acidente não específico, ataques sob gestão decisiva iraniana. A agência culpou os militares dos Estados Unidos por provocação. No entanto, ataques retaliatórios do Irã contra instalações e infraestrutura militar do Império no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia cessaram. Nossa estratégia tem sido essencialmente retaliatória. Também suspendemos nossas operações retaliatórias, disse aqui o porta-voz do Irã. E os preços globais do petróleo, com isso, caíram 4% depois de que ali se parou os ataques. Depois tivemos militares do Império disseram que seu bloqueio naval aos portos iranianos, incluindo o Estreito de Hormuz, permanece em pleno vigor, mas não especificaram porque Washington havia interrompido os ataques ali após 13 noites de ataques. Estátua? Eu pensei que era soldados, aqui é estátua de soldados iranianos no Estreito. Caraca. Então, eles botam aqui, que tensões ainda persistem? O principal ponto de tensão é a questão que causou diretamente a retomada dos ataques há 2 semanas, que é o Estreito, que o Irã efetivamente fechou. Esse aqui, que não era fechado antes da guerra, mas depois dos ataques dos Estados Unidos ali no dia 28, o Irã mantém fechado. O Irã tem discutido proposta com o Oman justamente para cobrar a passagem pelo estreito. Ainda não está claro como farão isso. Após a assinatura do memorando lá entre o Irã e os Estados Unidos em 17 de junho, o estreito deveria permanecer aberto e livre para a navegação por um período. No entanto, houve divergências entre os dois lados sobre quem teria o controle final das rotas marítimas e qual caminho o navio deveria seguir. E aí piorou a situação.
Aqui eles vêm mostrando mais do estreito ali, quantidade de cada produto que passa no local. E as tensões em torno então da navegação agora se estende a outras vias navegáveis vitais. O tráfego marítimo pelo Estreito de Bab el-Mandeb na entrada do Mar Vermelho do outro lado também diminuiu após o ataque dos Houthis. Vamos abrir aqui o Estreito de Bab el-Mandeb. Cadê aqui, ó? Aqui é a Península Arábica, aqui é justamente o Iêmen, e essa parte mais oriental é controlada pelos Houthis, que não deixa as pessoas passar aqui no Estreito de Bab el-Mandeb. As pessoas não, mas que nada não deixa navios da Arábia Saudita passar ali. Então, houve também um ataque ucraniano contra um navio iraniano lá no Mar Cáspio. Segundo a Ucrânia, vem dizendo que esse navio era um navio de guerra. Segundo Teherã, disse que era um navio mercante e que houve hostilidades ali ao Irã por parte da Ucrânia sem nenhuma necessidade. Para mim aqui é a Ucrânia tentando colocar os Estados Unidos como em uma situação de conflito direto com a Rússia, porque ó, aqui é a Rússia, aqui é o Mar Cáspio e aqui é Teherã. Então, como a Rússia e Teherã fazem intercâmbio direto de vários produtos, o navio vinha da Rússia para parar ali no Irã e aí foi atacado mais ou menos nessa região aqui pelos ucranianos que tiveram que passar dois países, pelo menos a Geórgia e o Azerbaijão, ou a Geórgia e essa parte da Rússia, para poder fazer este ataque, já que a Ucrânia está aqui, se metendo bem no território dos outros. Então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os mísseis de longo alcance alvejaram embarcações que transportavam carga militar ao Irã. Ó, oh, caraca. Tá, e o que tem a ver isso? Se transporta carga militar ao Irã, não vão usar para atacar os, a Ucrânia. Mas então, será que isso foi a mando dos Estados Unidos ou agiram por conta própria? Eu vejo mais como uma tentativa de arrastar os Estados Unidos ali para colocar soldados ou bombardear setores, segundo quero a Ucrânia, e botando em uma linha de guerra direta para com a Rússia. Então, outro ponto crítico é o Líbano, onde Israel ele não termina de tirar todos os seus homens ali do Líbano, até porque Israel quer ficar com uma parte. E aqui diz por que os Estados Unidos cessaram os ataques. O embaixador do Império na Nação Unida nas Nações Unidas disse que uma pausa não, uma pausa ajudaria as negociações entre os dois países. O presidente está fazendo agora, como temos visto desde o início, é dar espaço para as negociações. Mas essa negociação, não sei se ele quer muito dar espaço, porque o ataque começou lá no dia 28 de fevereiro, logo após ele estar fazendo uma negociação com eles lá na Suíça e que ia continuar no outro dia, né? Então, havia pressão sobre Trump de todos os lados, tanto de parceiros nacionais como internacionais, para encontrar uma solução. E ele afirmou que outra questão é que o custo dos ataques do Irã ao países do Golfo foi muito alta e os Estados Unidos corriam o risco de alienar seus aliados devido aos danos causados à sua economia pela continuidade desses ataques. Dessa forma, o bloqueio naval e as sanções dos Estados Unidos colocaram a economia de Teherã sob forte pressão. Então, ok, mas ainda não ficou claro aqui por que o ataque. O Egito e o Paquistão têm trabalhado contra os mediadores, porta-voz, lacuna. 2 semanas de combate lembraram Washington e Teherã de que a escalada aumenta os custos sem resolver o conflito. O presidente está fazendo agora, como temos visto desde o início, é dar espaço para as negociações. Basicamente, a resposta então aqui se parou os ataques para ver se consegue negociar e chegar a algum acordo ou algum novo acordo ou finalizar o acordo que tinha anteriormente. Meio sem sentido, né? Só parar assim do nada por causa disso. Deve estar tendo algum problema interno, ou é falta de material, ou uma outra questão, uma briga interna para ver quais serão realmente as medidas definitivas a ser tomadas sobre o Irã. Porque só ir lá e bombardear algumas regiões do Irã, isso aí
não vai mudar muita coisa. Vamos acompanhar aí e deixa nos comentários o que você acha que é a causa realmente para essa parada dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. E eu aqui sou o professor Gessé Santiago da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.